Querido Deus, estamos em Sua tão preciosa presença mais uma vez, agradecidos a Ti pela Tua graça, bondade e misericórdia, pedindo ao Senhor para que mais uma vez o Senhor venha ter compaixão de nós neste novo ciclo de estudos que se inicia nesse dia, Deus amado, e que possamos aprender cada vez mais da Sua palavra, quando vamos nos debruçar agora sobre esse livro tão fantástico, tão maravilhoso e tão profundo que é o livro do Gênesis na Bíblia Sagrada. Pedimos, Espírito Santo, abra nosso entendimento, nosso coração, nossas vidas e também dos seus filhos e filhas que prestigiam-nos tão bondosamente, assim, de forma tão especial, Deus amado, esse trabalho, assistindo essas aulas também. Continua abençoando a vida deles, assim te pedimos, Senhor, e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido professor, grande satisfação, nós estamos aqui com esse início desse novo trimestre, o quarto trimestre de 2015, nós estamos já na reta final para nós encerrarmos esse ano, nesse ciclo de estudos, a lição que nós estamos estudando, iniciando nesse trimestre. Gênesis é o título de hoje, o livro da criação divina. Nosso comentarista da lição é o nosso querido pastor Cláudio de Andrade, que vai estar aí nesse trimestre, ao longo dessas 13 aulas, ensinando sobre Gênesis e a criação de todas as coisas, né, professor Samuel? Isso. É uma satisfação tê-lo aqui novamente, e a paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Gerson, a paz do Senhor, amigos, irmãos, que alegria poder estar mais uma vez juntos aqui, esse início, último trimestre desse ano, e deixamos por último o começo, né? Deixamos por último o livro que trata do começo de todas as coisas, o livro do Gênesis. É uma honra poder estar aqui. Meu abraço, meu carinho a todos os irmãos, e vamos juntos percorrer mais um pouco desse grande oceano que é a palavra de Deus. Maravilha. O título da lição de hoje, a lição de número 1, Gênesis, o livro da criação divina. Nosso textuário está no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Professor, pastor, comentarista desta lição, ele traz o seguinte pensamento, o pastor Cláudio de Andrade, ele traz o seguinte pensamento acerca dessa lição na verdade prática. Sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem resposta. Agora imagine. Fantástico, né? Esse pensamento. Fantástico, né? Fora de série. Tem coisa que você não acha no Google, né? Parabéns ao pastor Cláudio, mais uma vez, assim, ele é cirúrgico, né? Sim. Ele é cirúrgico nas palavras dele, feliz nas palavras, né, que Deus colocou no coração dele, porque realmente que grande e poderosa verdade prática, uma verdade prática mesmo. Sim. Sem o Gênesis nós não teríamos resposta para as perguntas da humanidade, né? De onde vim, para onde vou, quem sou, né? Para onde vou. Fantástico, pastor Cláudio, mais uma vez. Nessas palavras tão poderosas aí. Maravilha. E o que a gente aprende, professor Samuel? O que o senhor tem nos preparado? A expectativa dessa lição, desse trimestre, a introdução desta aula? O que a gente pode extrair daqui? Realmente são perguntas, as grandes perguntas da humanidade, que o próprio pastor aqui, ele numa síntese formidável, fantástica, dizendo que sem ela, as grandes perguntas aí da vida, da humanidade, estariam ainda sem resposta. Mas graças a Deus que Deus tem, através do Espírito Santo, inspirado aí o nosso querido escritor desse livro, Moisés, para que ele pudesse deixar aqui para nós esses ensinamentos, e aí o livro de Gênesis, o livro da criação, a qual a gente pode aí entender o porquê de todas as coisas e aprender. O que a gente pode tirar, extrair daqui? Muita coisa. Mas nessa aula aqui, por exemplo, ela vai ser uma visão panorâmica acerca do livro inteiro. O livro tem 50 capítulos e já é um propósito aí para a gente ler pelo menos um capítulo por dia. Dá para, no segundo mês, já vai ter lido todo o livro de Gênesis, né? Eu costumo ler Bíblia assim, professor Gerson, conciliando com os estudos de escola dominical. Eu tenho seguido o seu conselho. Já lemos as cartas pastorais, já lemos Tiago, então isso é um incentivo, os evangelhos, né? Tudo esse ano, precisa fazer cada um monta a sua regrinha de leitura anual, mas eu sigo sempre essa. Se vamos estudar agora Gênesis, temos que ler Gênesis, não é mesmo? Pois bem, então, de toda essa visão panorâmica que temos agora de Gênesis,
A gente vai percorrer algumas coisas aqui, né? A primeira palavra desse livro de Gênesis, né? Estava vendo aqui, eu não sou muito bom no hebraico, mas eu gostei dessa frase. Certo. Bereshit bara Elohim. Olha. Que quer dizer, no princípio criou Deus. É a primeira palavra, é assim que inaugura o registro bíblico no livro do Gênesis, né? Aqui temos a criação de todas as coisas, onde Deus começa a criar tudo a humanidade, né? Uhum. Quem fez os céus, quem fez a terra, da onde viemos, aqui a gente vê tudo isso daí, né? O propósito de tudo isso. O tema tratado no livro de Gênesis, o tema dele é mesmo a questão da criação. A palavra Gênesis quer dizer, tem 3 sentidos, né? Origem, fonte ou geração. A geração aqui no sentido de gerar, né? A palavra geração tem pelo menos 14 significados, e aqui é verbo, é no sentido de gerar, tornar, fazer, criar alguma coisa, né? Gerar. Pois bem, então nós vimos já, né, nessa introdução o Gênesis, as suas primeiras palavras, o seu objetivo e também o significado da palavra Gênesis. Até hoje se usa a palavra Gênesis para se explicar a gênese de alguma coisa, né, da ideia de um princípio. O tema do livro vai falar sobre a origem, mas a origem as primeiras coisas, né? Então, por isso que tem coisas que você não vai ver em Gênesis, mas você vai ver as primeiras coisas de alguém. Por exemplo, é óbvio que Adão e Eva tiveram outros filhos, isso é muito óbvio, não há por que você ficar assustado de saber que Adão e Eva tinham outros filhos, não é mesmo? Eles tinham uma vida sexual absolutamente normal de qualquer casal, eles tinham carta branca e Deus mandou para procriar, multiplicar e tudo mais. Mas por que trata justamente de Caim e Abel? Porque entre eles houve o primeiro assassinato. Então, daí o motivo da Bíblia citar esses dois de uma forma tão peculiar assim, não é mesmo? Então, Gênesis está ali para tratar as primeiras coisas, a origem de todas as coisas. A data, cuidado com data, né? Em termos assim históricos, né, de fatos que vieram a acontecer, o Gênesis é o livro mais antigo da Bíblia. Em termos de registro de livro escrito, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, não é mesmo? Então, quando a gente fala que Gênesis é o mais antigo, no sentido na cronologia do fato, não é mesmo? No princípio criou Deus, né? É o princípio natural. Cuidado para não confundir o princípio do Gênesis 1 com o princípio do João 1. São 2 tipos de princípio diferentes. No princípio de Gênesis 1, temos um princípio natural. No João 1 é outro princípio ali. No princípio era o verbo, aquele princípio lá não é o princípio do Gênesis 1, não, senhores. Aqui é o princípio natural. Lá no João 1 é o princípio absoluto. É o princípio que está em algum lugar da eternidade passada, que nenhum de nós sabe dizer que lugar exato é esse. Exato. Mas são 2 princípios, não pode confundir. O princípio de Gênesis 1 é o princípio natural. O princípio de João 1 é o princípio absoluto, não é mesmo? Então, aqui quando fala da data, da cronologia, fique bem claro isso. É a cronologia do fato. Então, obviamente, vai criar tudo a partir do Gênesis 1, não é mesmo? Vai começar o mundo a ser criado ali. É um texto complicadíssimo de se entender, se for tomar alguns detalhes importantes aí, né? Porque a terra já se abre no capítulo 1 de Gênesis sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O José usa uma outra palavra muito bonita, ele fala assim, o Espírito de Deus adejava. Mesma coisa, mas adejar é mais bonito, né? A linguagem é mais bonita. Adejava. Mas perceba, os irmãos, que a terra, no Gênesis 1, está sem forma e vazia. Mas lá no livro de Isaías, Deus, ao criar a terra, ele fala, eu sou o Senhor, eu criei a terra, eu não a criei vazia. Então, olha como que é um texto muito difícil. Por que lá em Isaías ele fala, eu não criei a terra vazia? E agora no Gênesis 1, diz, a terra era vazia, mesmo? E é essa lacuna, essa aparente lacuna no Gênesis, isso aí tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem sido um lugar onde muitas revelações, muitas interpretações,
até mesmo filosofias de pessoas imaturas. Quando é a filosofia de uma pessoa gabaritada, bem instruída, homem de Deus, ótimo. Tem homens de Deus abençoadíssimos, com excelentes reflexões acerca desses momentos da Bíblia. Mas tem muita molecagem também. A gente não tem maturidade, né, para fazer uma leitura mais clara do Evangelho, querendo viajar demais nas ideias do Gênesis 1. E é difícil. Isso é um precipício. Pode sair heresias aí, tanta coisa aí, né? No Gênesis 1, muito cuidado com esse texto, né? Então eu falei aqui para os irmãos da data do Gênesis, não é mesmo? Agora local, agora a autoria. Quem que teria escrito o livro do Gênesis? Ora, há pessoas que dizem que não teria sido Moisés. Certo. Há alguns críticos que falam, não, Moisés não pode ter escrito o livro de Gênesis, porque Moisés, vejam bem, a Bíblia foi narrar o nascimento de Moisés no capítulo 1 e 2 de Êxodo. Nós estamos no Gênesis. Como que Moisés ia escrever um livro quando ele ainda nem era nascido? Se ele vai nascer no capítulo 1 e 2 e vai narrar o nascimento dele, como que ele vai escrever o livro de Gênesis? Mesmo? Ora, acreditamos sim, tranquilamente, que Moisés escreveu o livro de Gênesis, e você não pode ficar assustado quando fala isso, porque você tem que lembrar que Moisés não é qualquer um, não. Né? Olha aqui, ó, e vamos dar um trechinho de uma informação do Instituto Bíblico Moody de Pesquisas. Presta atenção. A Bíblia fala em Atos 7:22 que Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Era um homem extremamente capacitado, preparado para grandes discursos, sejam eles escritos ou falados. Então Moisés foi muito bem preparado para aquele trabalho, né? Para um trabalho como esse. Educado na sabedoria. Olha só, olha o que diz o comentário aqui do nosso querido Moody, né? Seria difícil descobrir um homem em toda a série da vida de Israel que fosse mais qualificado a escrever essa história. Não tem quem? Difícil, né? Educado na sabedoria dos egípcios, Atos 7:22, Moisés foi providencialmente preparado para compreender os registros e manuscritos disponíveis e a narrativa oral, como um profeta ao qual foi concedido o incomum privilégio de longas horas de comunhão com Deus no Sinai. Foi bem preparado para registrar todas as gerações o retrato do Senhor e as suas atividades através dos séculos. Que outro indivíduo, através dos séculos, possui tais poderes e tal fé a que tenha desfrutado de uma comunhão tão íntima com Jeová? Cadê já fica difícil aqui, né? Que nome? Você pode até achar que não foi Moisés, tudo bem, mas dá um nome então. Não, mas eu acho que não foi. Tá bom, você tem direito de achar que não foi. Quero o nome. Quem então? Cadê esse camarada? Ló? Ló? Quem? Né? Não tem, nem Abraão, tadinho de Abraão, né? Um grande amigo, mas nem Abraão. Foi um homem providencial. Homens que foram providencialmente preparados para determinados trabalhos, não é mesmo, irmão? Paulo, Moisés, Abraão, para determinadas obras. Não tem quem fizesse aquilo não fosse eles. Homens chamados por Deus para aquele trabalho ali. Então, tranquilamente, sim. Moisés, baseado em pesquisas, ele tem condições de consultar os registros de literatura antiga. Não pensem que o registro escrito passou a existir de tempo para cá. Não, senhor, eles já tinham as tabuinhas lá daqueles povos antigos que eles registravam, não é mesmo? Hammurabi, tantos registros de que já tinham o hábito de registrar tantos fatos assim. Não é mesmo? Então, por isso que não tem problema. Moisés tem acesso a tudo isso. Olha como que Deus trouxe ele para ser educado pela filha de Faraó. Hatshepsut era o nome dela, segundo alguns especialistas. E percebam que ele entra na biblioteca, não é mesmo? Ele consulta esses livros, ele consulta a literatura da época. O Egito é a máquina, é a cabeça pensante da nação antiga. Então, simplesmente Moisés está transitando ali no meio do principal poder, império do mundo daquele tempo. Ele tem acesso às informações mais privilegiadas do planeta, do universo e da história, por que não dizer assim? Então, olha onde é que Moisés tem, e sem contar esse recurso literário que ele tem para fazer o seu campo de pesquisa, como que vamos anular também o fator revelação de Deus, né?
que Deus pode sim ter revelado muitas coisas para Moisés, e ele escrevendo aquele livro ali. Há teólogos que não acreditam que Deus pode ter feito isso, ter revelado alguma coisa para Moisés, mas são teólogos que já viraram teóricos demais, não creem mais nada, meu irmão. Lê Bíblia com conhecimento de hebraico, grego, de tudo. Isso é um perigo, né? Mas não crê mais no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, em cura, libertação. Não crê mais nisso. Ele quer só a letra pela letra, né? São legalistas, não é mesmo? Então, se a gente for dizer que Deus não pode revelar situações passadas para algum homem da Bíblia, peraí, estamos falando de quem? Né? Jesus é chamado de o Pai da eternidade, ou seja, Ele tanto faz para Deus, o futuro ou o passado. Ele pode revelar o que Ele quiser para quem Ele quiser e registrar, não é mesmo? Né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Outra coisa importante, a questão ciência. A ciência, às vezes, aparentemente se choca com algumas informações que vêm, aparentemente, porque você pode subentender alguns fatores bíblicos, como, por exemplo, o fato da serpente. Eu tenho aí, pesquise para você ver na internet, eu tenho reportagens disso em casa, de serpentes em períodos pré-históricos que rastejavam, né? Que andavam. Ela tem nos fósseis está ali, as marcas das suas patas, das suas perninhas, né? Dando nitidamente a entender que a serpente, ela tinha patas. Não sou eu dizendo, são os cientistas, os arqueólogos que pesquisam os fósseis por aí na história e que incrementam o conhecimento da humanidade com essas descobertas, que já mostrou isso várias vezes, não é mesmo? Irmão Samuel, mas o dia não bate ali, 6 dias e tal, 7 dias. Calma aí, meu irmão, não pode ser tão simplista desse jeito. Não pode ser tão simplista assim. Você sabe dizer quanto tempo durou cada dia ali? Alguém sabe dizer se são dias normais? Você acha que tem alguém contando no relógio quanto tempo durou cada dia? Ninguém sabe. Se são dias de eras, são dias de muito, sabe, sei lá quanto tempo durou cada dia. Mas por que eu não vejo dinossauro na Bíblia? Meu irmão, o autor da Bíblia não está preocupado em fazer registro científico e nem provar que Deus existe. No princípio, Deus criou. Pronto. Ele não começou falando, olha, caso vocês acreditem que Deus exista, olha, eu quero dizer, não está preocupado. Se acredita em Deus, se não acredita, se vai botar fé no que está ali, ele não está preocupado. No princípio, Deus criou. Mas eu não acredito. Problema seu. O problema é todo seu. Crendo o que você quiser, né? Você tem liberdade para crer no que você quiser. Mas a Bíblia fala, no princípio, Deus criou. O autor não está preocupado em montar uma monografia, um trabalho científico para convencer pessoas de que Deus existe. Deus dá ao outro a liberdade também de não acreditar nele. E dá os instrumentos também, não é mesmo? Então, acabou. Então, Deus criou, o autor não está preocupado. No comentário bíblico, que vou retomar aqui, ele fala assim, o Gênesis e a ciência. Eu poderia citar, mas prefiro ler na fonte aqui. Se um estudante espera encontrar no Gênesis uma narrativa científica de como o mundo começou a existir, com todas as questões referentes à vida primitiva, respondidas na linguagem técnica, familiar ao professor ou ao estudante de ciências, ficará desapontado. O autor não está preocupado com isso daí, em fazer nenhum registro técnico. Não é o foco. Ele vai contar a história da humanidade, a história da criação, não é mesmo? Como foi a criação do homem, o propósito de Deus, né? A gente vai entrar já nos propósitos daqui, no objetivo dele, mas essa é a ideia dele, é esse propósito que ele tem, não convencer, entrar em tantos fatores assim, não é mesmo? Como eu disse, cuidado, que pode abrir margens para algumas situações filosóficas e imaginativas. É o grande risco. É o grande risco, né? Questões filosóficas. Alguns irmãos gostam de ilustrar algumas passagens do Gênesis, quando Adão peca. Aí Deus chega e fala assim, Adão, né? Deus passeava ali pela viração do dia, né? E falava assim, Adão, onde está? E daí algum irmão dos mais famosos, não vou nem citar o nome, claro, porque a gente respeita, apesar de não concordar com alguma coisa, mas a gente tem que sempre respeitar as pessoas. Algum pastor falou que Deus tem muito bom humor. Aí como que Deus chega e fala, Adão, onde está?
Então aí tem um bom humor da parte de Deus, porque Deus estava sendo bem-humorado. Porque se Adão estava escondido, Deus falou, onde está? Essa coisa de Deus falar onde está Adão, era Deus mostrando o senso de humor dele. Eu creio também que Deus tem senso de humor. Deus não é um ser carrancudo, fechado. Tem um salmo na Bíblia que fala assim: aquele que habita nas alturas ri dos seus inimigos. Ri, usa a palavra rir, verbo rir, terceira conjugação, usa esse verbo para descrever a reação de Deus. Muitas vezes Deus ri, mas eu não acredito. Não passa pela minha cabeça, tão imatura, teologicamente falando, tão rasa, perto de tantos decanos da teologia cristã na atualidade, não passa pela minha cabeça Deus brincando com Adão no momento da sua pior tragédia. Naquele momento. Não. Na minha cabeça, professor Gerson, na minha cabeça, Deus foi aos prantos. Pelo amor de Deus, né? Deus foi desesperado. Deus foi... Meu Deus, não sei descrever como é que foi isso. Não dá para descrever. Não dá para imaginar, não tem palavras para imaginar, mas eu vejo... Rindo ele não foi. Ele não foi rindo, não foi dando risada, não chegou apontando, não falei, não. Eu vejo Deus aos prantos, Deus correndo ao encontro de Adão, desesperado. Onde está? A pergunta não é porque Deus não sabe, a pergunta tem um fator de despertamento de consciência. Não era onde está físico, eu sei onde é que você está, mas onde é que você está agora? Olha do lugar, olha de onde que você saiu, Adão. Onde que você está, Adão? Aonde você está? No sentido, ele estava longe de Deus, já com aquela atitude deles, né, de Adão e Eva. Adão foi o mais cobrado pelo fato de ter sido dele a liderança. Onde está? E aí vem muitas coisas. Onde está Adão? Aonde estava o Adão que deixou Eva tão vulnerável assim, né? Tem um livro que eu nunca li, mas fico curioso que eu não achei para comprar, chama-se O Silêncio de Adão, porque ele não estava ali próximo da sua esposa. E quantas vezes os casais assim, muitas vezes pecam, caem em tantos pecados porque um deixou o outro sozinho. A mulher abandona, vai lá, faz do seu jeito então, né? O marido traga a mulher de lado, vai lá e faz. Um deixa de ajudar o outro. Ela era para ser ajudadora, ela era a parceira dele, né? Coajudadora. Ela estava ali junto, de repente estava lá sozinha, vulnerável. A serpente, não é mesmo? Aonde está Adão? Deus não foi brincando, não era hora de brincar, não era hora de Deus fazer uma piada, era muito sério. E Deus já viu ali o cordeiro, Deus já viu ali o filho dele morto. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, não é mesmo? Aí Deus prepara ali a vestimenta para cobrir, não é mesmo? A nudez deles. Já estavam nus, mas não existia maldade naquele casal, não tinha malícia. A nudez, o corpo é uma coisa fantástica, linda, perfeita que Deus criou. O sexo, a bênção do corpo, o respirar, o movimentar os braços, andar, não é mesmo? Isso é uma dádiva de Deus para nós, valorizar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, isso é uma bênção. Tem um livro, num dos seus livros, chamado A Imagem e Semelhança de Deus, Filipenses escreve com Paul Brand, um médico. Ali ele cita um cientista, me parece que foi Isaac Newton, que falava assim: olha, na falta de qualquer outra prova, a existência de um polegar, o movimento de um polegar, já me deixaria convencido da existência de Deus. Porque isso aqui, ó, que a gente não dá valor para nada, isso aqui é um milagre de Deus. Você mexer um órgão no seu corpo, você poder mexer as suas mãos, é motivo de sobra para a gente dar graças a Deus. Muita gente não pode fazer isso no mundo inteiro, não é mesmo? Então ali naquela queda, Deus foi desesperado atrás de Adão, não é mesmo? Pois bem, então aí a gente passa por essa etapa do livro de Gênesis. De novo, cuidado com essas filosofias aí, com esses pensamentos. Seria o recado, a mensagem mais principal desse tópico, para que nós pudéssemos passar para os professores que nos assistem, porque o contato que eu tive com a lição, professor Samuel, pude perceber
que a tendência é, principalmente se tratando de Gênesis, é entrar em questões filosóficas, né? E ficar perdido, e a aula pode tomar um meu irmão, você vai ficar falando do Tiranossauro Rex. Daqui a pouco vai estar falando do ovo, da codorna. Daqui a pouco vai estar falando quem foi que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. E a aula está lá. A aula está lá, já dá 10 horas. O suplente balançando o sino, desfilando que nem Papai Noel pelo corredor da igreja para esperar vocês acabar a aula. Cuidado, não consuma o tempo tão precioso da aula. Perfeito. Com questões assim, que não tem resposta, né? Algumas tem, outras não. Objetivo do Gênesis, aí, qual o propósito? Agora vamos para o propósito. É uma aula que ela está bem panorâmica, né? Vai pontuar algumas coisas, como será a próxima aula, já em algum assunto. Então, aqui no bloco 2, objetivo do Gênesis, primeira coisa, fortalecer a fé da geração do Êxodo. Então, era essa a ideia. Imagina os irmãos, a nação de Israel que sai ali do Egito, tinham essa literatura para consultar, e fortalecia a fé deles, saber que o povo tinha uma história. Israel tem uma história. Israel tem uma origem. Israel tem um Deus que cuida. Israel tem promessa, não é mesmo? Então, tudo isso era para fortalecer aquela geração. O agir de Deus é lindo, né? Não somos um acidente, no acaso. Não fomos jogados. Eu estava num culto domingo passado, e você já deve ter vivido essa experiência que eu vivi, mas para mim foi especial porque foi a primeira vez que aconteceu. Domingo passado, a igreja estava cheia, na igreja ali no bairro da Aparecidinha, aqui em Sorocaba. De repente, no meio do culto, estou sentado lá, no meu lugarzinho, eles escutam um grito no meio da igreja. E eu conheci aquele grito. Familiar. Era o grito da minha filha, né? Ela era brincando durante o culto, tem 10 meses, e ela mexendo com alguém, ela emite um barulho com a boca. Aí eu falei, como que pode, né? Eu sei quem é que está fazendo aquele barulho ali, conheço ela, né? Sei como que ela é. Eu penso isso, imagine isso multiplicado por 7 bilhões no planeta, não é mesmo? Deus olhar e falar assim, eu sei direitinho quem foi que falou, eu conheço ela, conheço ele, eu sei quantos fios de cabelo tem na cabeça dele, a palavra nem chegou à boca dele e eu já sei o que é que ele está pensando, não é mesmo? O salmista ficou quase doido no Salmo 139. Senhor, para onde? Para onde eu me irei da tua presença, né? Para onde eu irei da tua presença? Para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir ao céu, a casa caiu. É a casa dele, é onde Deus está, né? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu tomar asas na alvorada, o Senhor estará ali também. Agora tem uma parte que ele fala assim, e se eu fizer a minha cama no Seol, que era as profundezas do inferno, se eu fizer a minha cama lá no Seol, aí ele usa uma palavra diferente, ele fala assim, até ali. Esse até ali quer dizer assim, aonde eu achei que o Senhor não iria, onde eu achei que o Senhor não estava, até ali o Senhor está. Tua destra me sustentará. Então Deus sabe de tudo, está tudo debaixo da soberania, poder e vontade de Deus. Ele está por cima sabe de tudo. Então a humanidade está tudo, Deus está, ele sabe de tudo, né? Um amigo me escreveu em box no Face, colocou assim, mas irmão Samuel, Deus sabe se eu serei salvo? Eu falei, sabe. Se eu for para o céu, Deus sabe? Ele sabe. Mas e se eu pecar e não for para o céu? Ele sabe também? Eu falei, ele sabe. Ah, mas aí não vale. Eu falei, filho, ele é Deus. Aí não vale. Ele sabe de tudo. E o que é que Deus não sabe? Ele sabe de tudo, né? Não tem o que Deus não saiba, né? Ele ficou bravo. Ele ficou bravo e eu fiquei contente. Ficamos contentes, né? Para atormentar, é para deixar a gente alegre, saber que Deus sabe de tudo e nos ajuda. Então o propósito aqui é fortalecer a fé da geração do Êxodo. E por que não dizer também a nossa geração? Fortalecer a nossa fé, saber que nós somos um povo especial para Deus, um povo que Deus sempre teve esse projeto de separar para si um povo. Ainda não era a igreja revelada ali, mas já era um rascunho. A gente já vê que a intenção de Deus já era ali, separar para si um povo que o buscasse. Israel lá na frente vai pisar na bola, vai escorregar no tomate, né? E Deus vai de novo, aí Jesus vem, inaugura a igreja de uma forma fantástica lá, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele usa pela primeira vez a palavra igreja.
não é mesmo? Mas era o propósito de Deus de separar para si um povo, não é mesmo? Isso vem desde o Antigo Testamento já, Deus com essa ideia. Perfeito. No ponto 2 aqui, ele fala assim, responder às grandes perguntas da vida. Agora, ele cita aqui Paulo e fala, Paulo sabia como empregar. Agora que interessante, então não é só conhecer, é saber usar esse conhecimento também, não é mesmo? Saber utilizar esse conhecimento. E Paulo soube fazer isso com maestria, lá em Atos 17, em Atenas. Ele está pregando no Areópago e ele vai citar passagens do Gênesis também, não é mesmo? De onde viemos, de quem fez o universo, tudo isso daí, questões que Paulo abordou com muita maestria ali. Mas por quê? Porque ele conhecia o Gênesis, mas ele sabia também aplicar esse conhecimento, não é mesmo? Isso é muito bom. Podemos ir para o bloco 3 dessa lição. Maravilha. Nós começamos a analisar Paulo quando escreve aos Romanos, dizendo que naquilo que Deus ele quis se manifestar, ele quis se revelar, ele mostrou para o homem através da criação. E sem sombra de dúvida o Gênesis ele vem de fato nos evidenciar, corroborar, é através dele mesmo, e não existe outro manual, não existe um outro livro que vá nos evidenciar, vai nos mostrar que toda a criação é obra de Deus. Você olha para o sol, um astro daquele tamanho, suspenso ali no céu, e não tem nada segurando, não tem um barbante ali colocando ali para pendurar aquilo ali. Você vê ali a lua, não tem nada por baixo ali. Meu Deus do céu, se isso não é... E não alguém olha isso e não vê Deus, não né? Vê Deus. Yuri Gagarin, no tempo daquela grande empreitada que o mundo estava nas décadas passadas, na viagem para explorar o universo, Yuri Gagarin, que era, me parece, da Suécia, União Soviética, e ele foi o primeiro astronauta, cosmonauta era chamado, que dá uma volta no espaço, né? Tava aquela guerra e depois os americanos vão lá e pisam na Lua. Até hoje ninguém sabe se aquilo foi verdade ou não, não é objeto aqui. Mas Yuri Gagarin vai dar uma volta no espaço, né? E a frase é dele. Ele fala assim: eu fui no espaço, olhei a Terra e não vi Deus. Ele fala essa frase: eu não vi Deus. Quer dizer, muitas vezes a pessoa vê a criação de Deus, mas não vê Deus ali, né? Ele queria ver Deus. Ele viu a obra que Deus fez, mas não viu Deus. O Max Lucado, quando estava aqui no Brasil, ele conta num livro chamado Quando Deus Sussurra o Seu Nome, de quando ele foi visitar aqui na região do Brasil, no Paraná, por ali, as cataratas do Iguaçu. E ele contava que ele estava recebendo amigos que vinham dos Estados Unidos, né, para conhecer, e quando chegava ele queria mostrar que ele conhecia tudo do Brasil e conhecia as cataratas. Então ele foi contando. A pessoa foi chegando, os amigos dele foram chegando, os americanos vieram visitar ele, e ele foi chegando perto da catarata, e ele ia contando, falando como que era, quantas gotas de água caem. Ele se informou bem, né? Aí só que quanto mais você vai chegando perto das cataratas, mais o barulho vai aumentando, e mais você acaba tendo que gritar para você ser ouvido. Então dizia o Max, chegava uma hora que não tinha mais o que falar, o que gritar, porque a criação era assustadora. Aquela obra de Deus, ela dominava a todos nós. Então não nos restava outra opção, dizia o Max, senão contemplar aquela obra de Deus, ficar em silêncio e olhar, porque falar não ia adiantar, porque o ruído da criação era muito grande, né? Aquilo é muito grande. Então, quem chegar no catarata, você ficar falando, não se fala ali perto, porque o barulho é muito alto, né? Então, quer dizer, alguns viu uma grande obra, mas não consegue imaginar que mãos preparou aquilo ali, mesmo que Deus está no controle de tudo. E Deus é soberano, é poderoso. Esse é Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por isso, irmãos, que eu não gosto da teologia que explica Deus.
Eu tenho dificuldade. Como que você explica isso daí de Deus? Não tem como você explicar Deus. A gente obedece a Deus, amamos a Deus, seguimos a Deus, adoramos a Deus, meditamos na palavra de Deus. Mas falar assim, viu, me explique Deus. Meu, você acabou comigo. Não dá para você explicar Deus. Não dá para você explicar, ficar contando. Deus é assim, pressione a tecla X, Deus faz Y. Irmão, para com isso, irmão. Não dá para você entender. E tem Deus. gente que se atreve a fazer que se atreve, isso. Né? E como diz o pastor Antônio Gilberto no Congresso Nacional que teve aqui em São Paulo, que tem gente querendo corrigir Deus, né? Ensinar Deus alguma coisa. Não tem condição, né, irmão? Maravilha. Bloco 3, professor Samuel. Bloco 3, de novo, uma visão panorâmica esse estudo, viu, irmãos? Não é um estudo pormenorizado. Não é mesmo? Aqui vem então, ele separa em 5 itens que vamos encontrar aqui no livro do Gênesis, né? Os conteúdos. Os conteúdos. Primeiro, a criação. 2 capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como vieram a existir. É interessante, né, irmãos, essa coisa da criação, que no livro A Imagem e Semelhança, o Philip Yancey comenta uma frase que eu acho muito interessante. Ela está aqui no Gênesis. Parece que o autor está assustado, né? Quando fala assim, que Deus criou, e fala assim, a nossa imagem, né? A imagem, façamos o homem. Ele fala que a imagem, parece que o autor fica assustado, né? No versículo de número 20... capítulo 1 do Gênesis, versículo de número 26, ele fala assim: e disse Deus, façamos... Olha, interessante, a primeira palavra do livro do Gênesis, lá no começo ali, no Gênesis 1, é Bereshit bara Elohim. O Elohim é palavra no hebraico que representa Deus. Deus se identifica como Elohim. Agora, esse Elohim é interessante, que é uma palavra plural. Ela não é singular. Então, façamos. É uma das bases da gente entender que Deus não é um ser solitário. Há uma trindade, há mais que um ali. Façamos, desçamos lá na parte da Torre de Babel. Desçamos e confundamos ali a sua língua, que é sempre na primeira pessoa do plural. Então, disse aqui Deus, né, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Agora no versículo 27, aqui ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Parece que ele está até surpreso. A imagem, a sua imagem, e criou a imagem. Essa palavra é muito forte aqui, né? O homem, ele representa essa imagem de Deus, não é mesmo? Larry Crabb é um psicólogo, escreve um livro muito bom pela CPAD. Ele escreve muito difícil, porque ele é bem psicólogo mesmo. E ele fala assim, ele fala sobre lidar com pessoas, e ele fala assim, todo ser humano, todos os seres humanos é uma imagem de Deus, corrompida, mas é uma imagem de Deus. Todos os seres humanos, porque Deus criou o homem à sua imagem, não é mesmo? Então, essa palavra é muito forte, essa questão de imagem e semelhança. Numa das aulas vamos entrar nessa questão para falar um pouco sobre imagem e semelhança. Maravilha. Pois bem, depois vem a queda e a degradação humana, né? Que quando o Adão cai, então ele não é só ele ali, ele está representando toda a geração. O pastor Osmar José da Silva, presidente que não se dirige em Sorocaba, ele costuma falar que o livro de Gênesis é a história da geração adâmica. Ele usa essa expressão. Então, e ótimo, porque daí não vai ter, por isso que a Bíblia não vai ter preocupação de contar sobre possíveis pessoas que tivessem existido em regiões paralelas à região de Adão, não é mesmo? Porque o Gênesis vai contar a história da geração de Adão, é de Adão para lá, né? Mas com quem que casou a mulher de Caim? Não sei, meu irmão. Não sei, ninguém sabe com quem foi que Caim casou. Foi com uma mulher lá, não tem nome dela. É simples, não tem que vai se matar com uma questão dessa aqui. É ou não é? Não tem como saber. Mas
A Gênesis vai contar a história da geração adâmica. Então, por isso que não vai ter detalhes de outras situações, não é mesmo? Vem o dilúvio. E não é a evolução do macaco também. Não é. O homem não veio do macaco. Nós não acreditamos assim. Um Dom Quixote arcaico, como já chamaram ele, né? Nosso querido já faleceu. Ariano Suassuna. Tem um vídeo dele que ele pega um prendedor e ele prende o prendedor assim. Ele tira do bolso e fala assim: eu não vou pegar a nona sinfonia de Beethoven, que é para não humilhar com os macacos. Ele é muito humorístico, eu gosto dessa característica dele. E ele pega o prendedor e fala assim: o camarada que criou esse prendedor aqui, ele é um gênio, uma engenhosidade, um arame torcido. Um prendedor de roupa. Um prendedor de roupa. E ele prende e fala assim: o macaco, ele vai 500 bilhões de anos, ele não vai conseguir desenvolver um negócio desse. E o interessante, porque a criação do homem não envolvia só... Vamos deixar para a próxima aula. E só concluindo, ele fala assim: olha, dentro do ser humano existe uma centelha divina. Eu não sei a crença dele, não cheguei a estudar total assim, mas é simples. Uma pessoa natural, uma pessoa dotada de inteligência, ele vai entender que o ser humano, ele tem uma essência divina dentro dele. É diferente do macaco, né? Pelo amor de Deus. Então, é diferente de qualquer outro bicho, né? Mas essa simplicidade que mata, professor Gerson. Essa simplicidade do Gênesis que muitas vezes mata a pessoa. Exato. Ela quer o complexo, ela quer a loucura, ela quer a viagem, quer cheirar o negócio. Calma, não é assim não. Se contenta, não vai entender nada assim. Larga essas coisas aí, você não vai entender nunca. Que o cara quer viajar, para com isso, né? Bíblia é a letra escrita, é a palavra de Deus, é a leitura, a dependência de Deus, Espírito Santo. Não adianta, larga essas coisas, não vai entender nunca. As coisas reveladas Deus deu ao homem. Exatamente. Exatamente. Perfeito, professor. Aí ele fala do dilúvio, vem uma questão do dilúvio ter sido parcial ou total. Sempre discute isso. Eu nunca me mato com essa questão. Tem gente que se mata com isso. Eu não. Isso aqui não é questão que interfere nem na minha salvação, nem na salvação de ninguém. Então por que eu vou me matar com uma questão como essa? O dilúvio foi total ou foi parcial? Irmão, tem pano para as duas mangas. Manga de Itu, como eu costumo falar ainda, né? Aquela famosa mangona. Nossos irmãos do Paraguai, que estão no Paraguai, saudações a vocês aí. Então, tem aqui em Sorocaba, tem uma cidade chamada Itu, cidade muito bonita. E tem fama de que tudo que tem em Itu é grande. Os lápis desse tamanho aqui, caneta, o orelhão fica no centro da praça, enorme. Tudo em Itu é grande. Por isso que a gente fala aqui manga de Itu, porque é uma coisa que nunca vai acabar. Então, a questão do dilúvio ter sido parcial ou universal, tem pano para as duas mangas, tá bom? Isso não interfere em salvação de ninguém. Depois vem falar sobre o recomeço da civilização. Perfeito. Com Noé. Após o dilúvio. Aí vem aquela maldição lançada sobre Cão, ou Cã, um dos filhos de Noé. E por isso que você vai achar na Bíblia falando assim: ficarão de fora os cães. Não é o Pitu e o Sarro, meus cachorrinhos que eu tenho em casa tão carinhosos, que eu gosto tanto. Também não estou falando que eles vão subir para o céu. Eu estou querendo dizer que quando a Bíblia fala cães, tem que ver. Na Bíblia tem cães e é diferente de cachorrinho. Cachorrinho na Bíblia é o cachorro domesticado, é o cachorrinho bom, né? Mas quando fala assim, ficaram de fora os cães, quer dizer assim, aqueles que praticam as obras de Cão, que é o filho de Noé, que nessa parte, quando vem o recomeço da civilização, ele desnobou, tirou sarro do pai dele, que o pai dele estava embriagado, tomou muito vinho, ele achava que podia tomar e tomou tudo. Aí tomou tudo, né? Enfim, então Cão foi amaldiçoado por ter, mas não foi por isso, viu? Não foi por isso. Não fala assim, moça, não fala assim, sim. Não foi por isso. Você pode ter certeza de que aquele cão ali já tinha feito muita coisa. Ixi, Deus não chega do nada e amaldiçoa alguém. Para Deus chegar a fazer isso para alguém, irmão? É o mesmo caso da punição de Faraó em Gênesis capítulo 12 e Deus não puniu Abimeleque em Gênesis capítulo 20. Sim. Então você vai... Deus usou 2 pesos e 2 medidas? Não. Você percebe que Deus é chamado de o justo juiz. Ele julga com retidão,
com verdade, não é mesmo? Por que então que o cão foi punido tão duramente assim? Que já tinha um histórico ali. Então aquela parte que Noé está nu, despido ali e tal, naquela situação constrangedora, ele olha, começa a tirar sarro do pai dele. A Bíblia tem um princípio de abençoar pessoas que honram pai e mãe, não é mesmo? Olha, se abençoar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, amaldiçoar pai e mãe é o quê? Pelo amor de Deus, irmão. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa que não respeita o pai e a mãe, eu não espero respeito para mim. Quando eu encontro um jovem, uma moça, um rapaz, seja quem for, e eu descubro que aquela pessoa não ama o pai, não respeita o pai, não honra o pai, não honra a mãe, eu não espero nada daquela pessoa. Nada. Porque se não honra o pai e a mãe, pelo amor de Deus, vai honrar quem, mulher? Quem? Ninguém. Então, daí, por isso que ele fala, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, efeminados, etc. Por quê? Porque as obras de cão era tudo isso. Certeza que era mais a baladeira da turma ali, dos filhos de Noé. Então foi por isso que quando fala cão, não é cachorro, não é o uau, não é o the dog, né? Não é ele, é a figura humana, como usou como Jezabel. Olha, tu que tolera Jezabel. Não era mais, já tinha morrido a Jezabel, mas era o espírito de Jezabel. Quando fala cão, não é o espírito dele que continuava a herança que ele deixou. Enfim. E por último, e mais importante, obviamente, vai entrar aqui sobre a origem da nação de Israel, não é mesmo? O povo hebreu, né? Que herdou a possessão da terra que era de Cã. Exatamente. Então, fecha esse terceiro bloco, lembrando então esses 5 pontos principais que em Gênesis vai contar pra gente: a criação, a queda e a degradação, o dilúvio, o recomeço da civilização, a origem da nação de Israel. Claro que tem muito mais coisa. Que a gente fez apenas uma visão panorâmica, porque é esta a proposta do nosso querido pastor Cláudio Anor. E a gente precisa atender o currículo, né? Atender o currículo, porque senão não tem sentido também. Não vamos esgotar um assunto como esse aqui. Pelo amor de Deus. Não tem condição. Professor, Deus abençoe, uma aula introdutória com gostinho de quero mais, né? De quer devorar esse livro maravilhoso. Fica a recomendação do nosso querido professor Samuel Barros. Você lê os 50 capítulos de Gênesis, poder aí se interagir com a história, se interagir com o livro, manusear bem esse livro para poder desenvolver a aula aí, né? Sim. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre a evolução, tudo, e existe uma ciência, uma teoria, onde eles querem conciliar, professor Gerson, a teoria da evolução com a teoria do criacionismo. Perfeito. Chamam de designer inteligente. Vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Aguardem. Maravilha. Então fique aí, ansiosos aí para a próxima aula. Deus abençoe a sua vida, professor, que tem aí comentado, que tem orado por nós, intercedido, os irmãos do Paraguai. Tivemos essa semana aí um comentário do irmão de Paraguai lá. Disse que as aulas têm já transpassado aí as fronteiras ali do Paraguai e abençoado eles ali. Meu querido, ore por nós, somos encarecedores das vossas orações. Professor Samuel de Barros, que Deus abençoe. Amém. O quarto trimestre, esses últimos 3 meses aí de aula, nos promete algo muito maravilhoso. Vamos aprender uma aula aí. E mais uma coisa, professor, a Messia Moura mandou uma mensagem para mim no Face, certo, falando: olha, assista os seus vídeos de EBD no YouTube, curto bastante. Então fica aí, interage com a gente aí, gente, manda mensagem, que a gente vai aqui mandar abraços aí e orar por vocês também. Manda aí, é uma alegria pra gente fazer. Muito obrigado a vocês pelo carinho, viu, irmãos? Muito obrigado. Maravilha. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Amém. E fiquem aí então com essa aula maravilhosa, que você possa se enriquecer grandemente através dessa aula. Amém. Um abraço a todos em nome de Jesus.